Glória a Deus. Glória a Deus. Você ainda não perdeu. Você não é folha. Você está no coração de Deus. Amados, o capítulo 18 de Jeremias, nós deparamos com uma situação que as coisas que aconteciam nesse tempo foi justamente por causa das invasões que teve nesse período, 3 invasões que praticamente devastaram Israel. Nabucodonosor foi o chicote de Deus para este povo. A forma de Deus açoitá-lo, eles foi levantando Nabucodonosor. 3 vezes que ele invadiu Jerusalém. A primeira vez, a primeira leva, ele leva os de sangue reais, as pessoas importantes, inclusive foi junto Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego na primeira invasão. A primeira invasão foi derrubados os muros de Jerusalém. Então, muro na Bíblia, muro em casa significa proteção. Então agora nós observamos que Deus permitiu que a proteção que tinha, elas foram quebradas, foram destruídas. Então Israel perdeu toda a proteção. A segunda vez que eles invadem Jerusalém, eles levam mais pessoas. E levam junto nessa feita, tiraram toda a adoração que o povo de Israel tinha. Por isso que os Salmos dos Degraus vai nos falar que cantávamos como os que sonham, estávamos que sonham, né? Penduramos as nossas harpas, porque ali o salmista está dizendo, uma música muito conhecida de todos, By the Rivers of Babylon. Acho que tanta gente já dançou, tanta gente cantou, mas essa música na verdade é um hino, By the Rivers of Babylon, nos rios da Babilônia. É aí que o povo judeu estava cativo, não tinha como cantar e as suas harpas foram penduradas. Então Nabucodonosor tirou a adoração de Israel. A terceira e a última invasão foi a pior, ele devastou tudo. E agora Salomão tinha levantado o templo, eles destruíram totalmente o templo da adoração. Os outros profetas, Daniel profetizou na Babilônia. Ezequiel também foi que profetizou na Babilônia, mas Jeremias foi o profeta que ficou em Judá para representar a Deus com aquele povo que estava ali. Eu estou tendo um contexto aqui, nós já vamos entrar por dentro da palavra, eu só quero apresentar a forma em que Deus permitiu, porque na verdade isso aqui é uma alegoria, algo figurativo. Deus está dizendo que a casa do oleiro é a igreja, diga assim, a casa do oleiro é a igreja. O oleiro é Deus, e o vaso, diga assim, sou eu. Neste momento nós observamos que tudo aquilo que Israel tinha como expectativa, ele perdeu. E Nabucodonosor agora está com vantagem, principalmente que os inimigos mais piores que eles tinham eram os assírios. Historicamente, os sírios eram os mais malvados, aqueles que pegavam as pessoas, cortavam as pessoas, maltratavam as pessoas. Então, toda vez que alguém de Israel era levado cativo, a sua mente já é programada dizendo, eu vou sofrer. Porque esse povo da Síria, eles não perdoam, eles degolam, eles cortam. Então, eles já estavam com a mente programada que eles iam sofrer. Só que Nabucodonosor era muito inteligente. Ele queria criar algo novo e que de fato criou. Então, quando Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego entram lá, eles não são torturados. O que ele faz? Tira as algemas deles de cativo e deixam eles livres. Eles começaram a aprender, nós pensamos que nós ia ser torturado e não estamos sendo.
Mas de fato o que estava acontecendo é que eles queriam tirar o costume do povo judeu para contaminá-lo com as coisas da Babilônia. Historicamente, o quarto aonde ficavam esses moços, era o quarto dele ficava, e do outro lado tinha um quarto com uma prostituta. Ou então, alguém que, se gostava de homem, tinha um homem homossexual. E ou então tinha uma prostituta. Para quê? Para que se contaminasse. É por isso que lá no livro de Daniel, capítulo 2, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isso significa que não era só isso. Era a profanação que tinha. Tudo que Deus queria fazer, mesmo sabendo do cativeiro, mas Deus usou essas pessoas tremendamente dentro desse lugar. Foi alguém tão poderoso que Daniel foi responsável até quando, vocês lembram daquele sonho que o rei teve, que ninguém podia decifrá-lo, de uma escrita na parede que dizia Menel, Menel, Teque, Marsim, que ninguém conseguia entender aquelas mãos. É porque justamente eles tinham pegado todos os utensílios da casa de Deus, aquilo que era consagrado, e tinham levado numa sala onde tinham seus deuses Dagon, e estavam as coisas de Deus misturadas, até que eles começaram a se embriagar, começaram a beber, e Deus então resolveu aparecer de uma forma dizendo, só você vai ver porque você é o cabeça de tudo, você vai ver a minha mão, você vai ver eu escrevendo na parede, porque as minhas coisas não podem ser misturadas com aquilo que é do diabo. As coisas de Deus não podem ser misturadas com as coisas que são do inimigo. Deus estava dando um recado. Esse recado foi feito. Ninguém conseguiu interpretar, mas Daniel, que tinha um espírito excelente, conseguiu decifrar. Então, eu estou falando sobre as 3 invasões. Não vou falar sobre Ezequiel, que senão não dá tempo. Mas vamos deparar aqui no capítulo 18. Esse moço Jeremias teve uma fase, uma coisa muito difícil em sua vida. Não pôde ter esposa. Deus não deixou ter esposa porque Deus prometeu que aquela geração ele ia consumir tudo. Então, como que alguém ia casar se não ter geração? Como que alguém ia casar se não ter filhos? Jeremias é aquele homem escolhido por Deus. E foi ser profeta mesmo não querendo. Porque uma coisa é você querer ser em Deus, outra coisa é Deus querer aquilo que Ele quer em você. E muita gente às vezes distorce. E muitas pessoas querem algo que de Deus, quando Deus ainda não diz assim, não é isso que eu quero. E então Jeremias, ele se cresceu dentro de um costume onde os seus pais eram sacerdotes. Então quem nascia sacerdote vai ser o quê? Sacerdote. Aí vem Deus e fala assim, não, você não será sacerdote, mas você será o meu profeta. Jeremias passa por cada coisa, cada situações. E Deus no começo, que depois se você pode ler na sua casa, Deus fez grandes promessas. Quando Deus fez a cabeça de Jeremias para ser o profeta, Deus fez promessas lindas. E de fato, houve, se cumpriu. Porque sempre quando Deus revela o sobrenatural, Ele não vai revelar o natural do dia a dia. E aí que está a nossa passagem do crivo com Deus. Quando Ele fez uma grande promessa em você, Ele fez no mundo espiritual. Mas quando chega no natural, nós questionamos. Se foi Deus que falou, por que eu tenho que passar isso? Se foi Deus que fez essas palavras tão lindas. A promessa foi linda para a minha vida, mas o meu dia a dia não condiz nada com aquela promessa. Você já percebeu que toda vez que Deus fala algo ao nosso respeito, toda vez, e tem coisa que é rápido, Deus fala tão rápido que acontece tão rápido. E a gente pergunta, poxa, mas os outros que não fazem nada, não acontece nada. Mas acontece, levanta as mãos, é por causa que você é um vaso. A pressa de Deus é contigo. A pressa de Deus é contigo. Eu estou sentindo Deus na palavra, já vamos chegar lá. Diga glórias a Deus. E Jeremias agora, Deus quer se revelar a ele, porque ele foi o único profeta que ficou com os que restaram, porque Nabucodonosor levava tudo, então ficaram em Israel apenas os judeus que ficaram por lá, e ele era o profeta da vez. E Deus começa a fazer palavras maravilhosas
Jeremias, ninguém vai poder resistir, eu sou contigo. Nenhuma porta vai se fechar, os teus inimigos não conseguirão ficar perto de ti. E ele foi acreditando. Quando ele começa o ofício de profetizar, ele começa a apanhar. Ele vai lançar uma profecia para um rei, e ele recebe um soco debaixo da sua boca, que a mandíbula chega a cair para o lado. O mesmo Deus que no capítulo 1, capítulo 2 falava de coisas maravilhosas, no capítulo adiante ele está apanhando e questionando Deus, a um ponto que ele não quis mais profetizar, porque ele diz assim: Deus, o que adianta eu profetizar para esse povo, se eu profetizo e ninguém acredita em mim? Do que adianta o Senhor querer uma coisa, esse povo não quer nada contigo, será que o Senhor não vê? E Deus falou assim: Jeremias, profetiza, é o meu povo, é o meu barro que está quebrado, mas eu sou olheiro. E começava a profetizar, até um dia ele teve uma crise, como todo mundo tem, e essa crise foi tão forte que ele disse: eu não profetizo mais, porque as palavras que tu coloca na minha boca são vergonha, esse povo não quer nada contigo, Deus, ninguém quer esse compromisso contigo, Senhor. Ele disse: eu vou parar. É essa hora que eu e você muitas vezes pensamos: vou parar, vou desistir. Só que quem um dia falou que ele seria, é o mesmo que está continuando dizendo: eu sou o que sou. Aleluia. Eu não te falei que tu ia passar, mas eu sou contigo. Ele queria parar, mas não conseguia, assim como você quer parar, quer desistir, mas não consegue, porque a presença te pega. Oh glória, a presença te enche, a presença faz você cantar, a presença te arranca da tua casa sem querer, te coloca sentado aqui dentro, a presença te convence, o chamado te convence. Levanta a mão, parece que eu estou pregando para vaso nessa noite. Você só está aqui porque tem um Deus que insiste contigo, mesmo tudo errando, mesmo tu não querendo, mesmo tu não desejando, ele pega e te convence, como convenceu Jeremias. Só que o capítulo 18 é a crise total. E duas coisas giles fundamentais que tinha nessa época: sacerdote e profeta. Repete comigo: sacerdote e profeta. Qual a função dos dois? O sacerdote recebia tudo que o povo falava, como você falasse tudo para mim, e eu falasse tudo para Deus. O povo trazia suas queixas, suas orações, tudo para o sacerdote, e o sacerdote levava tudo para Deus. E a função do profeta? O profeta recebia tudo que era de Deus e entregava para o povo. Diga assim: exortação também está valendo. Amém? Ninguém gosta, né, quando o papai começa a falar, mas aqui ainda nós fizemos isso, irmão. No espírito, mas nós fizemos isso. Glória a Deus, aleluia. Quando você observa o capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Aqui você pode entender que Jeremias estava sem a palavra. Ele não tinha palavra. Era um profeta que Deus usava, mas não tinha palavra. Era um profeta, era um homem de Deus, mas ele não tinha a palavra de Deus para falar para nada. Depois você vai perceber por que ele não falava nada, porque ele não tinha a palavra. E quando nós não temos a palavra de Deus, quando nós não temos resposta de Deus, nós não temos respaldo de Deus, quando a gente ora nada acontece, quando o céu está de bronze, Deus está calado, assim que ele sentia. E ele não tinha a palavra de Deus para profetizar mais nada. E Deus calado, Deus vendo, até a última consequência. E você sabe qual foi a consequência de alguém que não tem a palavra? Sabe a consequência daquele que quer ver Deus, quer receber Deus e nada acontece? Vamos para o capítulo 2. Olha o capítulo 2, essa palavra aqui é muito importante. Levanta-te. Então ele estava sem a palavra, ele estava sem receber nada de Deus. E quando a gente não tem Deus, quando a gente não recebe nada de Deus, nem palavra, nem profecia, nem a Bíblia fala com a gente, nem o profeta B, nem do C, nem ninguém, o que a gente faz? Levanta, porque ele estava como? Prostrado, sentado. Ele estava sentado, desacreditado. Cadê o Deus que me usou um tempo atrás? Cadê o Senhor que dava a palavra para mim? Eu não tenho mais a palavra do Eterno. Onde está Deus? De repente eu estou aqui, Jeremias.
Eu tenho uma palavra para essa noite, aleluia. Diga assim, Deus já deu a palavra para essa noite. Então, é a mesma coisa, gente, quantas vezes, né? Eu sinto muitas vezes que eu preparei o meu sermão, mas às vezes eu olho pelo Espírito que tem alguém que está com a palavra. Quem já passou por isso? A gente chega no lugar, né, e a gente sabe que a palavra não está... Nós temos a palavra dele, mas a palavra revelada para o momento, às vezes está com alguém aí. Pode chegar, irmã Lícia, glória a Deus, aleluia. Olhe para cá, irmãos. Boa noite, Pai do Senhor. Isso. Irmão, Deus vai prosperar que você vai chegar até atrasado aqui. Amém? Né? Que negócio, nem que tu chega aqui uns 15 para as 9, irmão. Mas vem aqui prosperando. É o mês do extraordinário, amém? É o mês do extraordinário. Coloca na tua cabeça. Pastor, se não dá certo, é porque o calendário, ou duas coisas, ou você não tem fé, ou o calendário talvez não é para você. Como que o calendário não é para mim? Se o calendário de Deus for para julho, de glória a Deus para julho, então. Mas mesmo assim, nós vamos profetizando antes de julho. Vai ser o mês extraordinário. Estou profetizando desde o começo. Repete comigo e diga assim: o profeta não tinha a palavra de Deus. Por isso que ele estava prostrado. É por isso que muitas das vezes as pessoas assim, meu Deus, eu preciso que alguém fale alguma coisa para mim. Eu gostaria que alguém tire uma palavra para mim. Quem já passou por isso? Tira uma palavra para mim. Ora para mim. Aí tu abre lá, Deus fala assim, eu vou te matar. Meu Deus, não é essa palavra, não pode, muito ruim. Não é uma palavra boa, Deus. Do pó nascesse, do pó vai descer. Meu Deus. Porque a palavra que Deus quer falar com a gente, muitas das vezes, quando fala que a gente tem que morrer, é porque a gente tem que morrer para algumas coisas internas. E a gente pensa que a gente vai morrer dessa terra, mas Deus fala, não, eu quero te matar mesmo. Quero te matar a tua carne, quero matar a tua vida tem que ser minha, diga glória a Deus. Ah, irmão, Deus quer levar você para a cruz e você fugindo da cruz. Oh, de cruz se erigiu só quem foi na escola dominical, diga aleluia. Um emblema de vergonha e dor. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim. E por nela Jesus me salvou. Sim, eu amo. Essa é a melhor mensagem. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Se Deus falou que tu tem coroa, diga, põe a mão na tua cabeça, tem uma coroa aí. E o diabo está doidinho para tomar a tua coroa, porque Apocalipse diz assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque é nessa coroa que vai vir diademas, pedras preciosas, que vai pelas tuas obras, aleluia. Então continue fazendo bem, que Deus naquele dia vai colocar todas as pedrinhas na tua glória a Deus. Tem gente que ninguém não dá nada aqui embaixo, o mundo nem conhece, mas lá no céu vai ser reconhecido pelos anjos e por Deus Todo-Poderoso. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então a palavra estava onde? Lá na casa do oleiro. Ele não tinha a palavra, ele não estava com a palavra. E Deus falou assim, se tu quiser novamente ter a minha palavra, tu vai ter que descer. Para você ter a revelação daquilo que eu tenho, tu vai ter que descer. Porque Jeremias, ele estava como? Prostrado, desacreditado.
Pensa você, ele olhando para todo aquele aspecto, irmão, tudo quebrado, muro quebrado, não tem adoração. Ele olhava para o templo que Salomão construiu, tudo derrubado, não tinha alegria, tudo quebrado. Imagine você se você não ia fazer como esse homem, se prostrar, ficar no chão. Mas essa expressão levanta-te é coisa de Deus. Quando Deus fala assim, levanta-te, a expressão, outra expressão também, que ele fala muito, lá em Gênesis capítulo 21, essa palavra ergue-te, põe-te em pé, são situações que Deus quer falar e dizer, dessa forma eu não consigo falar contigo, tu precisa se posicionar. Então existe um posicionamento em Deus para Deus dar palavra, existe um posicionamento em Deus para Deus nos entregar aquilo que é dele, porque sem posicionamento não dá. Deus só vai mudar a minha casa, a tua casa, se nós se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus. Tomar posição como mulher de Deus na nossa casa, como um homem de Deus, se posicionar. A posição é muito importante, temos que se posicionar no meio da guerra, se posicionar, não aceitar, porque a situação fez nós se prostrar, mas Deus está dizendo, te levanta se tu quiser vencer. E nessa noite Deus está dizendo, eu não sei como tu entrou aqui, mas o Senhor está dizendo, erga-te, te coloca em pé, não em pé em si humanamente, mas existem pessoas que já caíram por dentro, não acreditam mais, não estão desacreditados, desapontados, e o Senhor está dizendo, é vocês que eu quero hoje, que vocês entendam, se coloca em pé com a tua fé dentro de você, porque a tua fé hoje, vou te erguer por dentro, que tu está derrubado, levanta a mão que já quero profetizar. O Espírito de Deus da profecia da palavra está dizendo, tem muitos aqui, um punhado de gente que já está por dentro, até desanimou, mas o teu Deus está dizendo, te levanta, te coloca em pé espiritualmente, porque eu vou te levar aonde você precisa entender que eu estou e eu vou fazer. Por isso que Gênesis 21, quem que a gente vê? Nós vimos lá o filho de Abraão, como o nome dele? Ismael. Como era a sua escrava? Agar. Abraão despede os dois, porque de fato não tinha mais condição de ficar na casa. Sara teve uma briga lá, quem lembra desse texto? Sara não queria dividir a herança com Ismael. Ismael tirava sarro do Isaac, né? E a Sara ficou crispada, ficou braba, e diz assim, esse menino vai governar aqui em casa, e Abraão toma uma atitude, bota os dois para fora. Abraão com aquela paciência, foi até Deus, e Deus falou assim, Abraão, obedece tua mulher. Repete comigo assim, quando eu não obedeço o Espírito Santo, eu tenho que obedecer a minha esposa. Por quê, irmão? Porque o homem diz assim, ó, o radar é a mulher, né? A mulher fala assim, ó, se eu fosse você, eu nem ia lá. Que nada, eu vou mesmo assim mesmo, eu já marquei, tá marcado, pau. Não obedeceu o Espírito Santo nem a esposa. Amém ou não amém? As mulheres eram para dar um uhul, glória, mas não sei. A mulher vê coisas que o homem não vê, esqueça isso. Considerado como radar. Sabe o que é radar? Ah, irmão, pega longe. Se ela cisma com uma coisa, irmão, sai de baixo. Ah, se ela cismar com uma coisa, às vezes não tem nada a ver para a gente, mas para ela, ela fica assim, ó. Não é? Radar tem a rila de trás dele. Amém? Abraão teve que obedecer a Deus. E obedeceu a sua mulher também. Aí despediu os dois, mãe e filho, do castelo para o deserto. Vixe! Do conforto para o meio do nada. Que toda vez que Deus quer levar, quer aprovar alguém, Ele vai levar para o deserto. Por isso que Deuteronômio no capítulo 8 fala assim, ó, te coloquei no deserto para te humilhar, para te provar e para revelar o que estava no teu.
Porque o deserto revela quem nós somos em Deus. No deserto tu vai ser um murmurador, tu vai ser um adorador. Tem gente que no deserto só murmura. E tem gente que diz assim, Senhor, está doendo, mas eu te adoro. Tem vezes que dá umas puladinhas, Senhor, por favor, faça de uma vez. Mas a maioria assim, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou te adorando, aleluia. Somos ser humano, tem hora que a gente escapula mesmo. O que tu está fazendo? Que quer me deixar louco? Meu Deus do céu, tanta oração, tanto jejum, tanta coisa. Se separa, se santifica, faz de tudo, e quanto mais faz, nada acontece. Pensa no profeta agora, passando tudo isso, ainda ele fala assim, não, você precisa se levantar. E tudo que Deus quer que o homem coloque em pé, pode ver que a observação, põe-te em pé que eu falarei contigo. Foi isso com o que aconteceu com Agar, capítulo 21 de Gênesis. Porque o que ela tinha feito? Ela tinha colocado o menino aonde? Debaixo do pé de zimbro. Por quê? Porque tinha acabado a água do odre, mas tinha pão. Então, quando acabou a água, para ela não ver o filho morrer, o que ela fez? Ela colocou Ismael debaixo de um pé de zimbro, afastou-se e ficou no meio do deserto chorando abundantemente. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Te pergunto, quem foi abandonado, a mãe ou o menino? Quem abandonou o menino lá foi quem? Deus sempre vai tratar com quem? Com quem abandonou. Deus ouviu a voz do abandonado. Deus mandou um choro do abandonado. Irmão, o choro do menino fez anjo descer. Por isso que a Bíblia diz, irmão, olha, rasgai o nosso coração e não nossas vestes. Porque tem hora, irmão, que nós temos que chorar mesmo, fazer que nem Ismael, chorar e dizer assim, eu não estou entendendo nada, me tira disso. Aleluia, glória a Deus. Quem já passou por isso, diga glória a Deus. Se não passou, porque você é um frio calculista, entra na lista, irmão, porque com Deus é desse jeito. Aleluia, você já viu quando você nasceu, tu levou um tapaço para tu chorar? Diga aleluia. Ela dizendo, venha bem-vindo ao mundo, pá! Isso, a prova começou, meu filho. Menino chorando de cá, chorando porque a mãe abandonou. Mas o anjo não desce para abandonar, desce para quem? Para quem abandonou. Então eu quero profetizar que todos que te abandonaram um dia, ora calabaste, cai. Todos que te abandonaram no meio da peleja, te deixaram pela Deus, vai tratar com alguém que te abandonou, te desprezou, não acreditou na tua oração, não acreditou na tua vida. Levanta a mão que isso aqui é uma profecia. O Senhor está dizendo, eu vou tratar com alguém que te abandonou, desacreditou de você, não quis ficar do teu lado. Deus vai tratar. A forma de Deus tratar foi como vindo o anjo para a mulher. E Agar desesperada, chorando. O que o anjo fala para ela no capítulo 21? Levanta-te. Como é que ela estava? Prostrada. Irmão, tem situação que você pode chorar e Deus vem rápido. Mas existem provas que Deus deixa tu chorar e ainda vem com o lenço e assim, pode chorar. Pega o lenço. Pega o lenço que eu estou tratando um pouco mais contigo. Amém ou não amém? Aí o anjo falou assim, o que tens, Agar? Levanta-te, ergue-te. Ela estava como? Sentada, prostrada. A promessa estava lá, a promessa estava no menino. E a gente, quando perde algumas coisas, quando começa a faltar algumas coisas, a gente esquece da promessa. Ela diz assim, vai lá e pega na mão da promessa. O menino é a tua promessa. Levanta tuas mãos. Nunca larga a tua promessa que Deus te deu, por mais difícil que seja. Porque Deus está dizendo, se você largar, eu vou fazer anjo descer e fazer com que você acredite na tua promessa. Os que abandonaram nunca vão ter promessa, mas você que se sentiu, está sentindo, ainda está vivendo abandonado por amigos, por amizades, por algo que Deus, você tinha no teu convívio, não tem mais. É Deus dizendo, você é minha promessa. Você está abandonada, excluído, porque Deus está dizendo, você é minha promessa. Eu
já ouvi a tua oração, meu filho, eu já ouvi, anjo já desceu na tua peleja, te prepara, porque eu vou abrir o poço para quem não vai entender o meu mistério. Se ergueu, diga assim, ela se ergueu, já vou terminar, irmão, e pegou o menino pela mão, porque era filho. Enquanto ela não pegou a mão do menino, não abriu o poço, porque o poço já estava aberto para ela, só que ela não conseguia enxergar. No deserto Deus já tinha abrido um poço, e observe, naquele deserto não tinha pé de zimbro, Deus criou uma árvore de descanso e de sombra, porque toda vez que você não aguenta mais, Deus coloca uma árvore, como fez para Elias. Elias, está difícil a caminhada, vou criar um pé de zimbro, só para tu ficar debaixo ali, a sombra do Onipotente vai te cobrir. Uns 3 entenderam, eu vou repetir. Deus está dando um descanso no meio dessa batalha que tu está passando, tenha um descanso do Eterno, dizendo, fica tranquilo, a tua prova ainda não acabou, mas eu te dou o meu descanso, eu te dou a minha paz, você vai concluir aquilo que coloquei nas tuas mãos, e você vai chegar do outro lado como Miriam. Aonde você está passando, o faraó não vai passar com os carros dele. O caminho que Deus abriu para você passar essa noite, os demônios não vão passar mais. Meu Deus, era para dar glória a Deus. Deus está dizendo, aonde faraó tentou ir atrás, Deus matou todos eles escondidos no meio do mar. Deus está dizendo, te prepara. Se você tem louvor, prepara para cantar playback, canta no chuveiro, canta na casa, canta na vassoura, pega lá o microfone e canta, porque Miriam cantou depois de uma grande perseguição. Levanta as tuas mãos para o céu. Deus está dizendo, você vai cantar um hino novo. Depois dessa situação, você vai cantar como Miriam, Saul, Senhor é Deus. Levanta-te. A mesma expressão que houve para Josué quando Moisés morreu. Moisés morreu, Josué agora é incumbido por Deus. Moisés era aquele que se escondia na tenda de Moisés, e a glória de Deus descia. Quem entrava na tenda morria, todo mundo fulminado pela glória. Mas o moço ficava escondido lá dentro da tenda, e Deus falou assim, você gosta da minha glória? Então eu vou te usar. Tinha os irmãos de Moisés, mas Deus não quis nenhum, porque eles murmuravam e diziam assim, só Deus só usa Moisés, e nós somos o quê? Deus só usa Moisés. Aí um dia Deus veio e falou assim, olha, com meu servo Moisés eu falo face a face. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Deus só usa ele. Já passou? Diga misericórdia, isso é síndrome de irmão de Moisés. E cuidado, tá? Não sei se foi ela ou alguém que morreram leproso. Não duvide da glória que Deus colocou sobre cada um. Você não vai ser Moisés, porque Moisés apanhou tanto, sofreu tanto por causa do povo, diga glória a Deus. Mas a glória a Deus é sobre a vida. Todo aquele que sofre bastante pela obra, pelas coisas de Deus, é claro que a glória vai ser muito mais acumulada. Levanta as tuas mãos para o céu. Não é masoquismo, mas Deus contribui para que o momento que nós temos esmiuçado, quebrado, aonde se aperfeiçoa a glória de Deus. Quarta-feira eu vou quebrar. Quarta-feira eu vou pregar sobre os vasos de 2 Coríntios, a excelência do poder de Deus em vaso de barro. Vai ser bênção, irmãos. Vamos descer para a casa do oleiro. Desci e vi que ele estava. Quem estava lá? E quem é o oleiro? Diga assim, Deus. Irmão, antes de você chegar aqui, o oleiro já estava trabalhando. Mas eu vou lá e Deus vai trabalhar. Não, irmão, antes de você chegar aqui, o oleiro já estava trabalhando. Antes de tu chegar na tua casa, o oleiro também está trabalhando lá. Lá na tua empresa, antes de tu chegar, o oleiro está trabalhando lá, porque quem desce com ele, Deus trabalha. Isso aqui é uma profecia para alguém, irmãos. Amanhã ainda vai ter negócios fechados, vai ter coisas que Deus vai abrir. Alguém toma posse dessa verdade, dessa palavra. O Senhor já está na tua frente. Quando ele viu, o Senhor já estava fazendo e mostrando para ele. É figurativo. O que ele conseguiu ver? Na casa do oleiro. O que faz na casa do oleiro? Diga assim, vaso. Diga assim, sou eu. Porque Deus estava mostrando para ele o que ele poderia fazer com o povo dele, como ele pode fazer com nós a cada vez. Só que existe mais de 70 tipos de barro, mas só um funciona.
Diga assim, eu funcionei no meio de 70. Bata assim, diga assim, eu sou meio estragadinho, mas eu funcionei no meio de 70, aleluia. Ah, se ele não te escolhesse, meu irmão, tu não estaria aqui, tu fazia parte dos 69. Mas ele é tão poderoso. Agora você vai se espantar a forma que estava. Gile, eu tive o privilégio de pregar uma vez, uma vigília. A minha esposa estava nesse dia. Eu preguei numa vigília, depois lá em a cidade do Adilson, aquela vigília que a gente foi. Eu preguei numa vigília lá, grande que tinha lá, tempo da itinerância. A Dai foi junto, foi na casa do irmão Adilson, e nós fomos para lá, para essa vigília. E justamente nessa vigília, o nome da vigília hoje virou igreja, Casa do Oleiro. Só que lá na Casa do Oleiro, funcionava um oleiro de verdade. E antes de nós chegar, eu olhei e não tinha gente trabalhando, mas eles tinham parado, então eu vi aquele acúmulo de barro, e eu vi que eles ainda tinham as máquinas manual, aquela com pedalinho, sabe? Aquela que vai pedalando, que nem aquela de costura. Quem já passou por essa máquina de costura? Meu Deus, nós estamos mais velhos ainda. Revelou nossa idade. Que é nada, irmão. Tem costureiro que ganha um dinheirão, diga glória a Deus. A mãe do pastor Júnior é uma costureira de mão cheia, né? Só que lá, eu fiquei encantado, eu olhei tudo aquele barro, eu vi os vasos prontos, os vasos meio tortos, outros meio encostados, uns estavam descansando. Casa do Oleiro, porque lá era um lugar que fazia os vasos, né? Mas vasos bonitos, irmão. Vasos grandes, vasos diferentes. E eu pude observar que nada funcionava se não tivesse a função de pedalar embaixo. Pedalava embaixo, rodava em cima. O barro era colocado aonde? Em cima. Mas tinha que pedalar embaixo. Cada vez que pedalava, o barro começava a girar. A mão do oleiro molhava um pouco na água e começava a modelar aquele vaso. Depois você vai no YouTube e procura lá como fazer um oleiro. Você já sabe, né? Mas vai lá como fazer um oleiro para ver que coisa mais interessante que você faz. Como que se pode modelar na mão de um homem? Ele começa assim, a mão vai apertando o barro, o barro vai fazendo forma do jeito que a mão do homem faz. Era Deus falando assim, eu faço com quem eu quero. Eu faço com quem eu quero. Começa grande. Depois eu começo a funilar. Começa a apertar. Começa a apertar. E em cima começa a largar. São 3 fases da vida do vaso. Quando nós começamos em Deus, as promessas como foram feitas para Jeremias. Promessas grandes, coisas grandes. A gente vai contente, naquela euforia. E de fato temos que ter esse primeiro amor, essa garra, essa virtude. Mas chega um momento que o oleiro começa a apertar, porque a gargantinha do vaso, imagina, isso aqui é de vidro, irmão, mas olha só, ela começa aqui e aqui começa a apertar para cima. Você está entendendo? São as fases que Deus passa comigo e contigo. Agora pergunta por que disso? Pergunta para mim, pergunta por que, pastor? Porque o que vai ficar dentro tem que começar primeiro com a coisa grande. Diga assim, o óleo vai ficar no grande. E quem vai enfeitar são as flores. Então foi feito para que as flores fossem dentro, para não ficar balangando. Diga aleluia. Porque quando Deus nos enche com firmeza. Alguns já estão entendendo, outros não estão entendendo, mas eu estou profetizando. Não é o exterior que manda, mas sim o que está dentro do vaso. Aleluia, Deus não olha para a tua roupa, Deus não olha para o teu carro, Deus não olha, porque isso tudo é passageiro. Ele olha para dentro de você e vê se você tem aquilo que Ele modelou na tua vida. Diga glória a Deus. E ali nós podemos ver que tinha vários espectros de vaso. Olha o versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro, que?
quebrou. Repete, diga assim, o vaso quebrou. Irmão, quantas das vezes a gente ouviu, e eu às vezes até falei isso na minha ingenuidade, que hoje eu não falo mais, que hoje eu entendo, né? Hoje eu sou mocinho espiritual, né? Eu era criança, agora estou mocinho espiritual. Vou chegar ainda a ser um ancião espiritual, só para tu ver que a caminhada com Deus é tão grande, é tão grande. Eu digo, glória a Deus, né, Gili? Eu sou um mocinho espiritual. Aquele mocinho que está aprendendo devagarinho, aleluia, Deus trabalhando aos pouquinhos, porque eu sou um mocinho. Se você achar que está pronto, aí que tu está equivocado, ninguém está pronto, irmãos. Olha para cá. O vaso se quebrou, diga assim, o vaso se quebrou. Então não foi Deus que te quebra. Deus não quebra ninguém, irmãos. E assim, mas nós se quebramos. É você que se quebra. É eu que me quebro. Pelas minhas falhas. Pode ver. Se quebrou porque comprou mal. Deus que não foi. Se quebrou porque casou mal. Se quebrou porque namorou mal. Se quebrou porque comprou na hora que não era para comprar. Casou na hora que não era para casar. Se quebrou, se quebrou, se quebrou, se quebrou. Fez negócio ruim, se quebrou. Mas nós criamos um título que tudo é o diabo ou é Deus. Pode ver, nós não. Vem para a igreja, furou o pneu, Satanás está com fúria. Aí aparece aquele que arruma pneu, como chama? O borracheiro que arruma o pneu. Ai, Deus está aqui. Oh. Amém? O diabo está furioso, cortaram a minha luz. Pelo amor de Deus, você não pagou a tua luz. O diabo não tem nada a ver com isso. Amém ou não amém? Tudo é na conta do diabo, irmãos. E ficamos revoltados e bota tudo na conta de Deus. Coitado não, né? Mas misericórdia, tu viu como nós somos, irmão? É nós que se quebramos, é nós que fizemos coisas erradas, é nós que plantamos, quebramos a cara, quebramos em tudo, e a culpa do diabo é de Deus. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Ele pega esses teus quebrados, e vem cá, filho, ô glória, se coloca em pé, irmão, estou sentindo a presença de Deus. Ai, Jesus, você que está nos assistindo agora, escute, não foi Deus que te quebrou, você mesmo se quebrou por tuas decisões. Você mesmo quebrou por aquilo que você achou que deveria fazer. Você manda no teu nariz, agora você está quebrado. Mas Deus está dizendo para ti nesta noite, através dessa mensagem, mesmo você quebrado, ainda tenho algo que eu quero fazer na tua vida. Você vai ser por completo, eu quero refazer de ti uma pessoa que o meu Espírito habite dentro de você, aleluia. Se quebrou na mão, porque como a igreja quebra, irmão, é o diabo e a fúria dos irmãos da oração contra. Mentira. Pode até prejudicar, mas quebra. O ministério quebra porque você está quebrado com Deus. Ai, a minha empresa quebrou porque tu está quebrado com Deus, cara. Ai, meu relacionamento quebrou porque tem alguma coisa que não estava conforme o oleiro disse que teria que estar. Diga aleluia. Diga aleluia, mano. Vai dando glória a Deus. Eu sei que é assim mesmo. Vai dando glória a Deus. O oleiro vai trabalhar assim. Nós rimos, nós choramos. Daqui a pouco ele bate em nós, nós cantamos, dando um aleluia. E nós vamos para frente. Não se esqueça que existem coisas que é responsabilidade tua e minha. Mas Ele é tão bom, irmãos, que Ele coloca em cima daquela roda. Aleluia. Diz, vem cá, quebradinho. Vem cá, tortinho. Isso é o amor dele, isso é a graça dele. Ei, filho. Aí tu fala assim, mas meu Deus, agora, né? Eu passei dessa luta agora, mas não, meu Deus, eu estou só rodando. Porque em cima do lugar só roda, irmão. É a mão do oleiro todo o tempo te pegando. Você se quebrou, eu te faço de novo, mas agora você vai ter que passar durante o processo. Você trincou porque você caiu, você trincou porque você queria ser desobediente, você era rebelde e você se quebrou, e eu vou fazer de ti um vaso novo, então deixa eu trabalhar na tua vida.
Vai dando glória. Você se quebrou porque tem um fuxiqueiro, tem uma fuxiqueira, uma intrigueira dos infernos. Você está quebrado emocionalmente, quebrado espiritualmente. Não é culpa de Deus, é do diabo. Para de botar culpa em Deus, no diabo, porque eles olham e dizem assim: meu Deus, o que é que eu fiz agora? Eu não sei. O diabo diz assim: meu Deus, o que é que ela fez? Eu não. Aí Deus fala: meu Deus, mas me botaram nessa? E ele, e ela? Diga misericórdia de mim, Senhor. Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa. Acostumado a botar culpa no Satanás, botar culpa em Deus. E ele é tão maravilhoso que o diabo diz: já que tu falou que eu sou eu, então eu vou para cima de ti. O Deus fala assim: não coloca a mão no meu vaso. Uracalabaça. Não coloca na mão daquele que eu estou trabalhando. Está quebradinho, mas eu vou consertar ele. Aleluia. Irmão, porque olha só, mais vale você estar na mão do oleiro, mesmo que tu não consiga ver nada que está rodando. Irmão, tem coisa difícil você assim, ó. O tempo todo, nas finanças, pensa, mês a mês, rodando, nada acontece, irmão, nada acontece. Vida sentimental rodando, Deus trabalhando, rodando, e todo mundo na frente, você só rodando. Mas é melhor rodar na mão do oleiro do que ficar rodando na mão de Satanás. Levanta tuas mãos para o céu. A hora que o processo acabar, você vai para a prateleira. Diga aleluia. Não, você não viu o que você falou? Diga assim: eu vou para a prateleira, que você precisa descansar. O vaso tem que descansar, irmãos. E depois que você descansa, vai um na tua frente, vai outro na tua frente, e vai outro, e vai lá, e outro prospera, e aí tudo é na tua frente. Tu só fica olhando pelo Insta, né? Abençoado, glória a Deus. Pois conseguiu comprar, pois conseguiu chegar, e eu aqui, olha eu aqui, como diz que louvor, né? Diga: descansa, vaso. Diga para o teu irmãozinho: descansa, que quem te fez é o momento de você descansar. Tem gente aqui preocupada, angustiada, o Espírito diz: descansa. Essa tua agonia que não faz nem você dormir não vai fazer resultado, mas descansa em mim. Eu já trabalhei na tua vida, você está no momento de descansos, mas eu vou te tirar dessa prateleira, aleluia. Vou tirar você da prateleira e agora eu vou te lixar. Diga glória a Deus. Quem quer ser vaso, diga aleluia. Aí vem a lixa. Porque a lixa vai tirando as coisas imperfeitas por fora, que por dentro o oleiro foi perfeito. Vai lixando, vai doendo, vai tirando, vai caindo aquela poeira. Aleluia. E os 69 barra atolado, e você lá firme com Deus. Até que uma hora ele pega e diz assim: agora pode trazer o verniz, vamos pintar ele. Tem 3 tipos de vaso aqui. Tem 3 gente aqui que está lá ainda rodando. Tem uns que estão descansando, que vão vir para agora. Tem uns que estão sendo lixados. Tem outros que estão sendo invernizados hoje. Dá para dar glória a Deus? Onde você está, irmão? Onde você está, irmã? Qual posição que está, pastor? Eu estou esquecido. É Deus trabalhando. Pastor, só rodando. No meu negócio, pastor, rodo. Na minha família, não consigo. Deus trabalhando. Pastor, eu estou sendo lixado. Pastor, eu obedeço em tudo, dizimo, faço tudo, estou quebrado. Pastor, não sei mais o que eu faço. É lixando, aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, isso é crente de verdade. Não esses Nutella por aí, irmão. Crente de verdade que passa por Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando isso porque eu vivo isso na minha vida. Lá minha esposa que diz: ela diz assim: ai meu Deus, Claudinho, não estou aguentando mais. Digo: minha vaza, aleluia. Vamos passar junto, cheiro. Vamos tomar um cafezinho, vamos esquecer esse problema. Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente vem para o culto, né? Mas a gente parece que esse comediante, né? Aí entra dentro da casa, o oleiro começa a trabalhar tudo de novo, rodando.
que glória a Deus, aleluia, uma unção tremenda, oh glória a Deus, meu nome está no óleo, e chega depois do culto, já amanhã cedo, o oleiro começa a rodar com uns, outro começa a lixar com o outro, e outro coloca lá na prateleira, fica aí, descansa, 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 e quando a gente está lá na prateleira, a gente olha para quem já está andando, para quem já progrediu, para quem está crescendo, a gente fala assim, ei, não vai me tirar nunca daqui, me esqueceu? Não é assim? Mas o melhor vem agora. Que Deus olha para você. Descansou? Gostou da lixa? Gostou do verniz? Então agora vamos fazer. Vamos encher a tua vida agora. Você não vai mais quebrar em mim, porque todo aquele que eu derramo a minha graça, aleluia, não tem mais vontade de desobedecer a Deus. Você que talvez se quebrou, Deus quer reformular uma coisa. Irmão, não importa se você tem 20 anos de crente, irmão, não importa. Eu tenho 20 anos de ministério, grandes coisas. Porque eu oro tantas horas, grandes coisas, irmão. O oleiro vai trabalhar da mesma forma, tu vai levar. Aleluia, glória a Deus. Porque desde que eu nasci, não importa, o oleiro vai trabalhar até tu ficar com o cabelo branco, aleluia, até chegar em status de varão perfeito. É essa a palavra. Vamos orar? Quem tem ânimo para orar, diga glória a Deus. Prolonguei um pouquinho de vida a palavra, mas a palavra foi revelada. Vamos fazer o corredor, vamos fazer um pouco mais rápido agora. Amém? Os irmãos já podem sair indo. Quero pedir aqui a missionária, Michele para estar aqui quando entra.